401, né? Primeira turma ordinária, quarta câmara, terceira sessão deste CARF. Estamos com o quórum regimental, então podemos dar início à nossa sessão. Iremos dar início por um item que ficou faltando do turno da manhã de hoje, tá? Item 118 da pauta, recorrente Novo Mundo, não tem sustentação oral. Eu passo para o relator, doutor Luiz Felipe. Obrigado, presidente. Eu vou sugerir fazer uma síntese do relatório. Se tiver alguma dúvida aí, depois na leitura do voto, eu me comprometo a gente voltar e esclarecer, ok? Então, é uma declaração de compensação que foi homologada parcialmente pela DRF em despacho eletrônico, e o mérito, o recorrente tinha uma ação judicial para a qual ele tinha uma decisão liminar, o mérito era ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, ele tinha uma decisão liminar favorável, e essa decisão ela foi revertida em 21/9/2007. Em 15 de outubro do mesmo ano, ele tinha recolhido, na época do vencimento, em 20 de 4 de 2007, ele tinha recolhido o tributo sem essa parte que estava sendo discutida judicialmente. A decisão liminar foi cassada, e depois, em 15/10/2007, ele fez o pagamento da diferença e recolheu os juros de mora. Passado o tempo, ele apurou recolhimento maior da contribuição, fez uma retificação da DCTF e fez a transmissão da DECOMP, que é objeto da discussão aqui no processo. A DECOMP foi submetida ao abatimento eletrônico e constatou-se que era insuficiente, então ela foi homologada parcialmente aquela compensação. Ele entrou com manifestação de inconformidade e, na decisão de primeira instância, foi constatado, citado o acordo da DRJ, que o motivo da homologação parcial daquela declaração de compensação era justamente a falta de recolhimento da multa de mora daquele DARF lá atrás, de março de 2007, de 20 de abril de 2007, que tinha sido recolhido em atraso sem a multa de mora. Então, a discussão nos autos é justamente a multa de mora que deixou de ser recolhida num DARF em atraso em 15/10/2007, ok? Eu vou passar, então, ao voto. Ele tem uma preliminar de nulidade. O recorrente defende inicialmente a nulidade dos despachos decisórios. Nulidades, no âmbito do processo administrativo fiscal, são tratados nos artigos 79 a 60, 7235, segundo os quais somente são declarados nulos os atos na ocorrência de despacho de decisão lavrada por feito de pessoa competente ou do qual resulte inequívoco cerceamento de direito de defesa à parte. Não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o despacho decisório de folha 074, que não homologou integralmente a compensação declarada. O despacho decisório cumpre todos os requisitos legais e formais, além de possuir todo o escopo necessário ao exercício contraditório da defesa do contribuinte. Dele consta expressamente a edificação do sujeito passivo, o número do PERDECOM penais, a descrição dos fatos, com débito e período de apuração, fundamentação legal, termos de intimação e identificação da autoridade autuante, bem como seu cargo, nada havendo que pudesse prejudicar o direito de defesa do contribuinte. Nele está escrito enquadramento legal, também se encontra a fundamentação da decisão, ficando claro que o crédito indicado foi localizado, mas já havia sido utilizado para a quitação de outros débitos do contribuinte. Não existe, assim, qualquer indício de denúncia de vício irremediável. Foi emitido pela autoridade competente para reconhecer o crédito, à vista das informações extraídas
de declarações preenchidas pelo próprio recorrente, sendo assim consignados de forma clara e objetiva os motivos pelos quais não se homologou a compensação declarada. Então, faço aquelas considerações acerca de cerceamento, ausência de cerceamento de defesa e afasto, então, a arguição de nulidade do despacho decisório. No mérito, a discussão dos autos inicia manifestação de conformidade pela não homologação da compensação formalizada no PRDCOMP de final 2090, por meio da qual a recorrente informou ter realizado pagamento a maior de COFINS a partir de crédito decorrente de um DARF de 20/4/2007, no montante de R$ 730 mil, relativos ao período de apuração encerrado em 31 de março de 2007. Com base nesses critérios, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos de lançamento de ofício em montante de R$ 124 mil. A compensação declarada foi parcialmente homologada por meio de despacho decisório DRF Goiânia, no qual, baseando-se nos dados constantes dos seus sistemas, informou ter constatado o pagamento informado teria sido utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em 31 de 3 de 2007. Não restando crédito disponível para compensação dos débitos, foi reconhecido o crédito em valor original de R$ 92.628,28. O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de conformidade, mantendo rígida a homologação total da compensação verificada, fundamentando-se a decisão no argumento de que foi constatada a insuficiência de crédito utilizado na TECOMP para suportar integralmente a extinção pretendida, tendo em vista que os acréscimos considerados em pagamento a destempo contemplariam tão somente juros, sem incidir a multa de mora. Aí ele fala aqui, não obstante, no despacho decisório, consta que teriam sido utilizados 637.462, residindo aí a diferença causadora da homologação parcial, e que monta 32.371,72. Não obstante, examinada a composição do primeiro DAF, levada a DCTF e a folha 53, vê-se que os acréscimos considerados pelo pagamento a destempo contemplam tão somente os juros, sem incluir a multa de mora. Sendo assim, ao fazer o cômputo do saldo disponível, os sistemas eletrônicos utilizados na administração tributária acrescentaram ao montante do débito extinto o valor de R$ 32.371,72 para fazer face à multa devida. Aí ele afasta a tese de cerceamento, então vamos em frente. No mérito, a recorrente tem defendido, desde a instauração do litígio, que promoveu a retificação da DCTF do DACOM, que a documentação anexada nos autos comprovaria a existência de crédito em favor da empresa, equivalente ao valor original de R$ 125 mil. Na data da transmissão do PRDCOMP, a DCTF apresentada pela empresa continha informações que o pagamento teria sido originado, que teria originado o crédito pleiteado, teria sido utilizado para extinguir débito contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não existia crédito para ser utilizado na compensação declarada. Alega recorrente que apurou em DACOM retificadora e DCTF retificadora, relativa a março de 2007, um débito de COFINS não cumulativo em montante total de R$ 808.547,20, tendo recolhido dois DARFs, um de 20 de 4 de 2007, de R$ 730 mil, e outro em 15 de 10 de 2007, em montante de R$ 213 mil, totalizando R$ 945 mil. Tais pagamentos ensejaram um recolhimento maior, segundo a empresa, de R$ 125 mil, utilizado como crédito na DECOMP, não apenas ao montante de R$ 92.628,28, posto não incluir multa de mora no caso em questão, conforme disposição legal, sendo assim o crédito tributário regido pela verdade material e essa deve se sobrepor às formalidades. Como visto, a homologação parcial da compensação declarada se deu, como relatado pela decisão de piso, pelo pagamento parcial do montante de débitos da contribuição associados ao PA março 20 de 2007, com vencimento em 20 de 4 de 2007 e somente recolhidos em 15 de 10 de 2007, sem o recolhimento da multa de mora, somente com juros. Não obstante, entendo que a razão está com a recorrente ao sustentar que o recolhimento da multa de mora estava dispensado em observância ao disposto parágrafo 2º, artigo 63 da Lei 9.430/96. Diz lá, a interposição de ação judicial favorecida com medida liminar interrompe a incidência de multa de mora desde a concessão da medida liminar até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido tributo e contribuição.
Como visto, o dispositivo é taxativo em dispor que o julgamento definitivo da ação judicial em desfavor das pretensões do contribuinte mantém seu direito de não recolher a multa de mora, desde que o recolhimento do tributo devido seja feito em até 30 dias da decisão final, o que, a meu ver, ocorreu no caso dos autos. De certo que o caput do artigo 63 da Lei 9.463/96 trata de lançamento que tem por finalidade prevenir a decadência do direito do fisco de construir o crédito no prazo estabelecido pelo artigo 173 do CTN. E a situação dos autos é um pouco diversa. Não obstante, trata-se de crédito tributário discutido judicialmente. Ou seja, havendo a proposição da ação judicial em cujos autos tenha sido proferida a decisão liminar, e tendo sido essa submetida a julgamento com resultado desfavorável ao contribuinte, far-se-á coisa julgado e o crédito substituirá tal como constituído preventivamente, sendo somente exigível após o transcurso do prazo de 30 dias. A multa de mora só será devida se o pagamento não for efetuado em até 30 dias da decisão que considerou devido o tributo. De fato, não há nos autos lançamento para prevenir a decadência, mas o parágrafo 2º do artigo 63 é expresso a estabelecer que a interposição de ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, sendo, a meu ver, aplicado ao caso. No caso em comento, que se observa que a recorrente era autora de medida judicial com vistas a afastar o ICMS da base de cálculo da COFINS, tendo sido desfavorável a decisão judicial nos autos daquela ação, teria promovido a retificação do DCPF e recolhido a diferença do montante do débito devido ao acréscimo dos juros moratórios, sem, contudo, recolher a multa de mora, o que teria ensejado, como assevera o acordo de primeira instância, a homologação parcial da compensação declarada. Ou seja, a ser processado o encontro de contas com vista à homologação da compensação, objeto do presente processo, constatou-se o recolhimento em atraso, efetuado em 15/10/2007, data do recolhimento do segundo DARF, com débito com vencimento em 20/4/2007, sem o recolhimento da multa de mora, que ensejou a homologação parcial pela Receita Federal. À vista do exposto, entendo que deve ser reformado o despacho decisório, homologando-se a compensação declarada no PERDECOMP, excluindo-se desconto decorrente da incidência da multa de mora. É como eu voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Só coloco aí uma questão, mas, enfim, não vai fazer resultado modificar isso. É que esse prazo de 30 dias, acho que você colocou em algum lugar trânsito em julgado, decisão final. Não, isso eu tenho que mexer lá, né? Na verdade é o cassamento é a cassação da medida liminar, né? Isso, exatamente. Então, se a discussão prosseguir, ela tem que prosseguir com pagamento ou com o depósito do montante integral, né? Eu vou corrigir depois isso no voto, presidente. Tá, perfeito. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso, e dar provimento ao recurso. Próximo item da pauta seria o PST. Presidente. Temos 7 minutos só, né? Seria melhor... 3 minutos. O meu relógio está marcando 13h53. Aqui o computador do CARF, ele não sei porque cargas dá, o computador do CARF, ele marca a hora errada, não sei por quê. O meu marca 12h55 no meu aqui, meu tá mais de uma hora atrasado. Tá tudo doido. Não, realmente, o meu celular aqui tá 1h57. Não, vamos convocar o... Marco Antônio, por favor. Não precisa interromper a gravação, hein? A gente vai levar de uma vez só. Marco Antônio. Presidente. Você pode convocar patrono, por favor? Presidente, só se encontra na sala de espera a patrona do item 151 a 158, doutora Camila Gonçalves. O patrono do item 128 ainda não se encontra. Quer começar com ela?
O item 128 é o Itaú Leasing, não está na sala. Quem está é a doutora Camila, então, não é? Correto, presidente. É Item 151. É hoje o item 151, é? o último item. Volane Metais, Indústria e Comércio Limitada. Também é do Léo. Último item de hoje. Não, tudo bem, vamos. Pode convocar a doutora Camila, Marco Antônio, por favor. Ok, presidente. Para a convocação agora. Item 151 a 158 da pauta, doutora Camila Gonçalves. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 151 a 158 da pauta, doutora Camila Gonçalves. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Eu tenho uma convocada, presidente. Obrigado, meu amigo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito Tudo bom bom, vê-los, viu? Camila? Novamente. Quanto tempo, hein? Muito Pois bem. é, né? Olha, se vocês ouvirem uma obra aí, não é culpa minha, tá? Meus vizinhos resolveram fazer isso em plena pandemia. Tranquilo, sem problemas. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa turma. Obrigada, muito bom vê-los de verdade. Estava com saudade. Igualmente. Só um segundo aqui. O processo é o item 151 da pauta, um processo paradigma, recorrente à Volane Metais Indústria, e ele tem como repetitivos vinculados os itens 152 a 158. Doutora Camila, é seu acompanhamento, então, não é? Sim, doutor Lázaro, só acompanhamento. Obrigada. Perfeito. Passo a palavra ao relator, doutor Leonardo. Pois não, presidente. Bem-vinda, doutora Camila. Quanto tempo mesmo? Bom vê-la. Bom, é um recurso voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que decidiu por unanimidade julgar improcedente a manifestação de conformidade. É um processo formalizado para tratamento manual de pedido de ressarcimento, PER número tal, referente a PIS, não cumulativo exportação, terceiro trimestre de 2005, no valor de R$28 mil, remanescentes do terceiro trimestre de 2005. Conforme exposto na informação fiscal, a empresa Volane Metais foi intimada e apresentou os documentos solicitados que embasaram o início dos trabalhos de auditoria fiscal. Os créditos são pleiteados com amparo na 10637, conceito de insumos, instrução normativa 900, auditoria das notas fiscais relacionadas. A empresa não logrou apresentar documentos idôneos que comprovassem o fornecimento das mercadorias ou a prestação de serviços dos seguintes notas fiscais contabilizados em seu livro de registro de entradas. Créditos não comprovados para fim de glosa foram rateados entre insumos utilizados na produção de mercadorias, destinados ao mercado interno e externo, nos mesmos percentuais adotados pela empresa no DACOM, conforme planilha. Do total de crédito pleiteado pela empresa, correspondentes a R$28 mil, restou como saldo passível de ressarcimento o total de R$10.900, conforme quadro abaixo. A adesão do SAORT reconheceu parcialmente direito creditório pleiteado no PER, no valor de R$10 mil, conforme parecer, e o despacho decisório disposto que não haveria valor a ser ressarcido, restando o saldo devedor consolidado, acrescido de multa e juros referente à compensação declarada e homologada parcialmente. Regularmente cientificada do deferimento parcial, em 17/1 de 2012, a interessada protocolou manifestação de conformidade em 8/2 de 2012, alegando em resumo o que segue. Faço a transcrição dos principais pontos da peça, e a DRJ decidiu pela improcedência do pleito, em acórdão assim emendado, também faço a transcrição, vou poupar da leitura já que vai ter sustentação oral. Então, recorrente apresentou recurso... não vai ter, é só acompanhamento. Então, vou ler aqui de maneira bem resumida. Trouxe conceito de insumos, a superação do conceito do crédito físico, pede a correta aplicação do conceito pelo artigo 3º da 10637. Deixa eu ver o que ela fala a respeito do insumo propriamente.
Basicamente é isso. O pedido para acolher a preliminar de nulidade por erro na capitulação legal e no mérito de reformar o entendimento fiscal dado inicialmente. A DRJ, ela entendeu pela inexistência de nulidade, cerceamento de defesa e inexistência do direito creditório por conta das informações que foram prestadas à época da transmissão do pedido de ressarcimento. E negou provimento. A recorrente reiterou as razões no recurso voluntário e é relatório, presidente. Posso ir para o voto, presidente, diretamente? Pode, eu estava me mordendo aqui para achar o botãozinho do áudio. Eu vi que você estava agoniado. Então, recurso é tempestivo, preenche os requisitos formais de admissibilidade, por isso dele conheço. No mérito, em fevereiro de 2018, nós tivemos julgamento referente aos insumos, nota 100, número 63, faço todo o histórico referente aos insumos, nota PFN, deixa eu ver. Sim, bom, em que pese, né, todo nosso acolhimento com relação ao conceito de insumo trazido pela contribuinte, no recurso voluntário, a contribuinte não dedica sequer uma única linha para discorrer acerca do processo produtivo da empresa, tampouco envia qualquer esforço para explicitar o uso de cada um dos insumos glosados em seu processo produtivo. Trata-se, o presente caso, portanto, de carência probatória, motivo pelo qual eu voto por conhecer, no mérito negar provimento ao recurso voluntário interposto. Como voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Dúvidas? Alguém quer apresentar alguma manifestação? Ok, iremos então para a tomada de votos. Conselheiro Luiz Felipe, como vota? Com o relator, presidente. Conselheiro Oswaldo, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Ronaldo? Com o relator, senhor presidente. Conselheira Fernanda? Com o relator. Conselheiro Marcos Borges? Acompanho o relator. Conselheira Mariel? Com o relator, presente. Eu também acompanho o relator. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Acompanhou o julgamento a patrona do contribuinte, doutora Camila Gonçalves de Oliveira, OAB-DF, número 15, escritório Martinelli Advogados. É isso mesmo, Camila? Confere? É isso mesmo, confere. Muito obrigada, viu? E eu gostaria só de fazer um registro aqui, doutor Lázaro, e agradecer pessoalmente, ainda que não pessoalmente, né? Mas pessoalmente a Fernanda pela gentileza da ajuda na semana passada para aquela família que estava precisando. Que bom. Tá? Muito obrigada, viu? Obrigado também, doutora Camila. Até a próxima. Bom te ver. Opa, parabéns aí a doutora Fernanda pela participação. Tá sem áudio. Não fui a única. Muita gente ajudou. Sim. Que bom. Marco Antônio? Presidente, o patrono do item 128 já se encontra na sala de espera. Ótimo. Pode fazer a convocação, então. Ok. Item 128 da pauta, doutor Leandro Bettini, se o processo será avisado agora, por favor verificar a mensagem privada no chat. Item 128 da pauta, doutor Leandro Bettini, se o processo será avisado agora, por favor verificar a mensagem privada no chat. Pode convocar, presidente. Obrigado. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde. Como é que vai o senhor, doutor? Desculpa, doutor Leandro. Não. Leandro, tudo bem, presidente, doutor Lázaro?
Seja bem-vindo mais uma vez à turma. Você já esteve aqui com a gente antes, né, em outra sessão virtual. Sim, presidente. Obrigado. É um prazer estar aqui, uma satisfação. Igualmente. Eu passo a palavra. O senhor vai fazer a sustentação oral do item 128. 128 da pauta. Itaú Bank Leasing. Relatoria do doutor Leonardo. É sustentação oral. Bom, o senhor já conhece o trâmite aqui da casa. É desnecessário repetir. Passo a palavra ao relator. Doutor Leandro já teve presidente, aqui. Doutor Leonardo, só um segundo, desculpa. Eu vou só acompanhar. Acho que eu acabei preenchendo, marcando errado. Vai ser só acompanhamento. Até peço desculpas, como são embargos. Ah, tudo bem. Tá ok. Retificado, então. Obrigado, presidente. Obrigado, licença. Vamos lá. Então, trata-se de embargos de declaração, complementado por uma petição de folhas 475 e 480, opostos pelo contribuinte em desfavor do acórdão 3401-007-162, de dezembro de 2019, cujos fundamentos podem ser resumidos na ementa a seguir transcrita. É um caso de PIS, auditoria em DCTF, descabimento de multa de ofício, decisão judicial favorável. Havendo decisão favorável do Poder Judiciário, o pedido formulado pelo interessado, indevida é a multa de ofício por falta de recolhimento de tributo. O resultado ele foi registrado da seguinte maneira: acórdão por maioria de votos, dar provimento a recurso, vencido o conselheiro Lázaro, que votava pela conversão em diligência. O embargante alega sucintamente a existência de, primeiro, contradição e omissão entre ementa e voto, multa de ofício e juros de mora, omissão, necessidade de reconhecimento da extinção do crédito tributário exigido, trânsito em julgado do processo judicial, com conversão em renda, omissão do acórdão hora embargado, da nulidade do auto de infração. A presidência admitiu os embargos em relação aos seguintes itens. Somente contradição e omissão entre ementa e voto, multa de ofício e juros de mora, e quanto à matéria 3, omissão da nulidade de auto de infração. É o relatório, presidente. Já que não vai ter sustentação oral, posso partir para o voto? Sim, por favor. Os embargos eles devem ser admitidos e, no mérito, em relação, em primeiro lugar, à omissão do acórdão embargado quanto à nulidade do auto de infração, aduz ao embargante que, ainda que não se reconheça a extinção do crédito tributário, é de se observar que o acórdão embargado foi omisso em relação a fundamentos que findariam qualquer dúvida quanto à nulidade do auto de infração originário deste processo. Alega que o acórdão não apreciou a preliminar de nulidade do recurso voluntário, entendeu que o lançamento para prevenção de decadência encontraria respaldo na Lei 9.430, ignorando vícios insanáveis do lançamento. Sustenta que a decisão embargada, aspas, acabou criando um critério jurídico para sustentar a autuação, pois este processo, na verdade, se originou em razão da ausência de comprovação de processo judicial constante em DCTF. Nessa linha, como se percebe do enquadramento legal do auto de infração, de fato, não há qualquer menção ao artigo 63 caput da Lei 9.430. Eu trago aqui a transcrição integral dos fundamentos do enquadramento legal do auto de infração. Assiste razão a recorrente, a embargante. Embora o ordenamento jurídico autorize o lançamento para evitar a decadência, conforme defendido no acordo embargado, no caso concreto, não foi a hipótese ocorrida, carecendo o lançamento de fundamento jurídico. No caso de análise, tem-se que o auto de infração fora lavrado partindo da premissa equivocada de que o processo judicial informado na DCTF pelo contribuinte, número 98002-50328, para fins de justificar por ele declarado, não havia sido comprovado. É o famoso pró que jude não comprova. Conclusão é essa que não se sustenta em razão dos elementos fáticos constantes no processo e sobre a existência da referida ação judicial, que não restaram dúvidas, né? Isso restou incontroverso ao longo do processo. Foram apresentadas as cópias das retificadoras de DCTF e dos depósitos nos autos do processo judicial, folhas 72 e 73. Então, eu entendo que devam ser admitidos e acolhidos os embargos com efeitos infringentes para que seja declarada a nulidade do auto de infração, porque caiu o único fundamento desse auto. Então, a gente já analisou vários casos assim, a época do Trevisan,
Ele era um relator bastante citado nesses casos. Por algum motivo eu não coloquei aqui os acórdãos dele, mas é um caso que eu acho que essa turma vem decidindo há bastante tempo dessa forma. É como voto, presidente. Eu só vou adiante se eu for vencido nesse item, né? Porque ele é prejudicial aos demais. Sim, sim, claro. Obrigado, conselheiro. Só peço um minuto para tentar me situar aqui no processo. Porque a gente não pode alterar o fundamento do lançamento, né? Significaria dizer, não, o fundamento não é PROC Jude não comprova, e sim lançamento para evitar a decadência. A gente substituir uma nulidade por outra. Acho que, realmente. Esse processo era só em relação à multa de ofício? Eu acredito que sim, porque é só o auto de infração, né? Sim, mas do auto ele só tratava da multa de ofício? Não, pelo que está aqui no voto do Léo, não. Tá falta de recolhimento ou pagamento do principal. Declaração inexata, conforme anexo 3, demonstrativo de pagamento de tributo em atraso. Está Deixa eu dar uma olhadinha aqui. No voto. Está colado a telinha do auto de infração. Ainda, não tem como. Porque aqui o que acontece, né? A decisão anterior, o acordo anterior, a ementa, né? É a vendação favorável do Poder Judiciário ao pedido e indevida é multa de ofício, por falta de recolhimento, né? E aí agora, a gente está mudando isso para nulidade do auto. Então, queria ver, esse processo aqui tem que dar uma olhada com um pouquinho mais de calma. Pelo que eu entendi, a alegação de nulidade não tinha sido apreciada no acordo anterior. E a alegação de nulidade estaria baseada nessa fundamentação PROC Jude não comprove. E foi encontrada a decisão judicial, né, que suportaria a não recolhimento. Mas na verdade isso a gente já tinha visto lá no julgamento. Eu sei, mas foi apreciada a nulidade? Não, a gente tinha achado o processo, porque a nulidade aqui é a questão da fundamentação do enquadramento legal, né? Exato. Isso está sendo questionado, não é achar ou não achar o processo. Isso daqui é uma autuação eletrônica de PIS, com multa de ofício de juros de mora por auditoria em DCTF. Então, o fundamento foi só o PROC Jude não comprova com relação ao mandado de segurança 98.002.5032.80. Pelo que eu entendi é isso. Nesse caso, a gente tem entendido que não importa sequer o resultado do processo ao final, mas se o fundamento único é esse, se existe o processo, cai a autuação. Acho que eu já apresentei um voto divergente em relação a isso, porque o que acontece aqui, a gente está tratando apenas... É um lançamento para prevenir decadência, né? Então, na verdade, não está fazendo discussão nenhuma, está apenas... Esse é o da questão, presidente. Pelo que o conselheiro Leonardo narrou muito bem, não foi um lançamento para prevenir a decadência. Foi uma auditoria em DCTF que foi constatado que não houve pagamento de PIS. Aí, né, dessa auditoria, foi lavrado um auto de infração, com o principal e os juros de mora. Justamente porque tinha um processo judicial que não estava comprovando. Não foi um lançamento para evitar a decadência, como o conselheiro Leonardo me coloca. E no voto dele, no voto embargado,
ele tinha afastado a nulidade justamente porque ele falou assim, não, peraí, mas isso aqui é para evitar a decadência, justamente no sentido que o presidente está colocando agora. Só que ele constatou, observando depois dos embargos, ele constatou que essa divergência, que esse lançamento justamente não foi por evitar a decadência, foi por PROC-JUDE não comprova. Se o PROC-JUDE comprova, das duas, uma, ou o lançamento, ou a gente cancela a autuação porque o fundamento está errado, ou a gente altera o fundamento dizendo que é para prevenir a decadência. Só que daí, se a gente for alterar o lançamento, a gente esbarra no 149. Aí que está a minha divergência que eu já apresentei antes. A questão aqui é a seguinte, tendo encontrado ou não o processo, tem uma discussão nesse processo de mérito, de crédito tributário, em que o crédito ele precisa estar constituído, acho que não sei se caiu o Oswaldo, mas enfim, em que o crédito ele precisa estar constituído porque terminou esse processo. Tudo bem, o número do processo foi encontrado, foi algum equívoco, existiu o processo. Ok. Terminado isso, o processo judicial é favorável à fazenda. O contribuinte perde o processo. E aí, como é que fica a cobrança do crédito? O auto vai ser cancelado aqui por nulidade? Então, na verdade, uma forma ou de outra, a fazenda já teria perdido a ação, entendeu? Porque se ele não usou o fundamento, a minha questão é essa, a nulidade eu entenderia se o fundamento, a questão de fundo, vamos dizer assim, o pedido remoto dele, não o pedido próximo, remoto, não existisse, ou fosse infundado. Mas tem uma questão que está sendo discutida, uma lide sobre o mérito tributário, não sei aqui qual é, não sei até se já foi julgado isso de forma definitiva, esse processo, mas que a Receita precisa ter um lançamento para garantir. Se você tiver aqui, tanto que o que aconteceu no julgamento anterior, afastou multa de ofício. Foi o caso anterior que a gente acabou de julgar do conselheiro Luiz Felipe, né? Não poderia constar a multa de ofício nesse lançamento. Então, veja que o nosso próprio fundamento na decisão anterior foi considerar que era lançamento para afastar a decadência e nós retiramos a multa. Mas se você declarar nulidade do auto, qual é o fundamento? O fundamento do auto, que eu entendo, não é a não existência do processo. Isso aí levaria apenas à cobrança imediata. O fundamento do auto é justamente a matéria que está sendo discutida no judiciário, que eu não sei qual é. Acho que faz sentido perfeitamente o que o presidente está falando, não é dissituído do sentido, mas faria sentido se o fundamento do auto fosse para prevenir a decadência. E o segundo, e eu já me deparei com outro caso também que tem a mesma especificidade. Mas aqui, pelo menos do que está no relatório, e acho que deve corresponder perfeitamente, que o contribuinte perdeu e houve conversão em renda desse valor para a União. Então, na prática, a União, nesse caso, não ia ficar a ver navios. Acho até que a lei precisa melhorar nesse sentido, porque, de qualquer modo, o lançamento para prevenir a decadência precisa ter o valor do crédito tributário principal. Aliás, é a única coisa que tem, crédito tributário principal. Acho que a lei deveria melhorar nesse sentido. Mas é a lei que nós temos e nós temos que fazer cumprir. Essa questão da conversão é quando a gente já viu alguns processos aqui em que o contribuinte ele consegue um mandado de segurança no decorrer do processo pedindo para suspender, para levantar essa garantia, né? Não, aqui quando perde, quando o contribuinte perde, o valor que está depositado se converte em renda da União. Sai do depósito judicial e vai para o cofre público. Teve depósito judicial? Pelo que eu entendi, teve e foi convertido em renda. Pelo que eu entendi, teve e foi convertido em renda. O que teve depósito judicial, na verdade, é incontroverso, até porque o conselheiro Leonardo coloca os DARFs do processo, cita os DARFs do processo. A conversão em renda, a gente precisaria dar uma olhada, mas pelo que também está aqui no relatório, também houve a conversão em renda desse valor.
E não é tão fácil assim levantar depósito no judiciário, pelo contrário, é bem complexo. São raras as exceções que você consegue, mesmo quando você tem razão. Não é um sistema tão fácil assim de... Tá, eu tenho dificuldade em enxergar essa nulidade, eu vou apresentar a divergência. Eu acho que a matéria já está clara, né? Vamos só colocar em votação rapidamente. Conselheiro Luiz Felipe, como vota? Com a divergência, presidente. Conselheiro Oswaldo? Acompanho o relator. Conselheiro Ronaldo? Eu vou acompanhar o relator também, presidente. Conselheira Fernanda? Com o relator. Conselheiro Marcos Borges? Bom, eu não falei antes aqui, mas estou vendo que o acordo do recurso voluntário, essa questão da nulidade consta ali, né? Foi analisada ali, né? No final do acordo do recurso voluntário. Você chegou a vê-las? Eu não olhei. Não houve omissão, então? Bom, tá lá. Bom, eu posso ler aqui o que está lá. Por favor. Para que não se apresente embargos, afasto a preliminar de nulidade suscitada, pois o lançamento para prevenir a decadência encontra respaldo no ordenamento jurídico da Lei 9.430. Então, essa questão foi debatida. Então isso muda, hein? Isso muda tem uma bastante. nota no processo, gente, que fala sobre o levantamento aqui. Nota no processo de 2 de junho de 2020. A ação judicial transitou em julgado parcialmente favorável ao contribuinte para exonerar o pagamento do PIS nos moldes da emenda constitucional 10 de 96, relativo aos períodos de apuração tal e tal. Foi expedido alvará de levantamento no valor de R$ 291.962, que corresponde aos débitos deste período. Verifiquei que o somatório dos valores devolvidos corresponde a este exato valor, apesar de terem sido escolhidos valores aleatórios na hora da conversão, levantamento. Consta do dossiê enviado à Procuradoria, vinculado ao presente PAF, saldo devedor exigível em relação à insuficiência dos depósitos judiciais, nos autos do PAF de final 2016-15. Sugiro o encerramento do rito do PAF e posterior retorno para análise da ação judicial em conjunto com os PAFs que controlam os demais débitos. A informação nos embargos apresentados pelo contribuinte antes deste julgamento que o processo está extinto por conversão dos depósitos judiciais. Observei que um dos depósitos foi levantado e outro, referente ao segundo débito, foi devolvido. A nota abaixo continua valendo. Isso aqui foi Gabriela Pacheco Rodrigues. Então, enfim, a questão do levantamento foi esclarecida. E só uma questão, tá? Na outro ponto dos embargos. O embargo aqui é pela contradição. O conselheiro Leonardo, no outro processo anterior, ele deixou de declarar a nulidade do processo porque ele entendeu que o auto havia sido lavrado para prevenir a decadência. Aí veio a contribuinte e disse assim, não, o auto não foi lavrado para prevenir a decadência, ele foi lavrado por proc judice e não comprova. Então, aí o conselheiro Leonardo viu que havia a possibilidade de haver uma contradição entre aquilo que ele disse, ou seja, que foi lançado para prevenir a decadência, e a prova dos autos, que dizia não recolhimento. Então, por isso que os embargos são cabíveis, não é hipótese de rejeição de embargos, tá? Tem uma possibilidade de contradição. Eu discordo ali, porque pelo menos o que consta no voto está como omissão ali. Omissão na nulidade, não contradição. É uma omissão porque, na verdade, eu acho que seria um pronunciamento de mérito da turma se eu expressamente dissesse, olha, essa nulidade que você levantou, ela não procede, porque a gente está diante de um lançamento para prevenção de decadência. Agora, eu sequer entrei no mérito da discussão sobre o fundamento do auto de infração ser proc judice não comprova. Então, eu acho que essa é a discussão no final das contas, né? Mas você se manifestou sobre a nulidade.
O Bartos Borges leu o parágrafo. É o fundamento da nulidade, né? Eu acho que omissão é quando a gente não se manifesta sobre não apenas o pedido, mas também causa de pedir. Então, causa de pedir e pedido tem que estar expresso, senão realmente tem omissão. Eu também não sei se é isso, não. A turma, ela viu, você fez a leitura do relatório, a turma não se manifestou em relação a isso e ela concordou com o seu voto. E está nesses termos aí. Inclusive, há uma questão aí, de fundo, que saber até se seria realmente cabível o embaso, que aí a gente já está falando, então, agora de mérito. Eu já sei nem mais se a gente está tratando omissão. Isso aí a gente está querendo mudar o resultado de julgamento. O resultado vai ser alterar o resultado do julgamento. Agora, eu acho que... Mas isso aí teria que ser por recurso especial, né? Não entendi. Isso teria que ser por recurso especial, não por embargos. Embargo pode ter caráter infringente, não tem problema nenhum. A gente concede toda hora. Concedemos no meu na sessão passada. Sim, claro, isso é lógico. Agora, se tiver omissão, contradição, obscuridade, aí você pode ter ser infringente, pode ter efeitos infringentes. Mas teve a omissão... mas aí eu acho que então que a gente tem que fazer 2 rodadas, então, né, presidente? Uma rodada sobre... acolhimento ou rejeição, e aí a segunda rodada se vai... aí sim a gente discute o mérito. Tá, então vamos agora só organizar as coisas aqui. O doutor Leandro já tinha pedido a palavra, o doutor Leandro sabe que agora sua manifestação é apenas sobre esclarecimentos de fato, né? Não de direito. Em seguida, a doutora Fernanda e depois o conselheiro Ronaldo. Doutor Leandro, com a palavra. Presidente, obrigado. Eu vou ser bem breve aqui, realmente é um esclarecimento de fato, que o doutor Marcos aqui trouxe um ponto. Quando o doutor Leonardo ele se manifesta no acórdão do recurso voluntário, tratando dessa questão de nulidade, é o que o doutor Leonardo até colocou agora. Ele foi para um viés como se o lançamento tivesse sido lavrado para fins de evitar a decadência. Então, quando a gente aponta a omissão no julgado, é justamente no sentido de que esse não era a pretensão do contribuinte. A gente discute justamente a questão do proc-júdi não comprovado, que é justamente o doutor Leonardo e o doutor Oswaldo que já colocaram. A gente tenta fazer, a gente enxerga que teve essa omissão na medida em que o fundamento utilizado ali no acórdão do recurso voluntário, ele não é aquele que a gente trouxe propriamente no recurso. Então, é só esse esclarecimento que eu queria fazer. Tá bom, presidente? Obrigado. Tá, ficou mais claro para mim. Entendi. Realmente, Doutora Fernanda, depois doutor Ronaldo. Eu só queria entender, na verdade, qual vai ser a divergência em relação ao relator, porque se a questão era a questão do levantamento do depósito, a gente já tem a nota no processo que esclarece a questão. Então, só para eu entender quais são os posicionamentos que estão sendo, de fato, confrontados aqui para votação. Porque eu acho que algumas coisas aí que foram levantadas já foram superadas. Tendo sido feito a conversão, vejamos aqui, o que é que pode acontecer? Vamos pensar processualmente. Estou dando até uma ideia já para o doutor Leandro, para isso. Veja só. Se o contribuinte, nós temos aí matéria de ordem pública, que é decadência, arguível a qualquer momento, inclusive em rescisória. Contribuinte poderia alegar que esse levantamento foi indevido porque o crédito sequer estava constituído. Fato superveniente, porque a declaração da nulidade do auto sairia hoje, com nossa votação. Ele pega essa decisão de nulidade, diz que, na judiciária que o crédito não estava constituído e pede a rescisão do julgado e a devolução do valor que foi levantado. Porque ele perdeu uma parte, né? Ele não foi... a decisão judicial deu provimento em parte. Essa é uma questão que poderia ser suscitada se a gente aqui declara nulidade. Mas a gente não é o advogado da Fazenda, né? A gente é julgador, a gente tem que pensar na justificativa do que esse processo nos traz, e não em eventuais desdobramentos da má-fé, e até porque a gente tem que pensar que a Fazenda vai se defender nos outros autos e que tem um juiz lá, né?
Não, porque aqui foi discutida a questão de implicações. Ah, sim. Não, eu entendi, mas esse é o fundamento. Se vai haver divergência... Sim. Antes tinha sido levantada a questão de que não temos certeza da conversão. A questão foi esclarecida. Qual é o argumento agora em termos de fundamentação da divergência? O auto foi lavrado com base num crédito que estava sob contestação judicial. Esse lançamento foi perfeitamente válido, tinha um artigo 63 que ampara esse lançamento, mesmo existindo decisão judicial, e esse artigo só diz que a multa não é cabível nesse tipo de lançamento. Fizemos um julgamento e afastamos a multa. Qual foi a nulidade? Eu não consigo ver nulidade nenhuma nesse julgamento. Posso até concordo com a palavra do doutor Leandro, com os esclarecimentos dele, eu até volto atrás sobre a questão do cabimento, do acolhimento dos embargos. Acho que realmente o ponto central, tudo bem, não foi analisado naquele parágrafo citado pelo conselheiro Marcos. Mas a questão aí agora do mérito, que seria ter efeitos infringentes ou não, declarar a nulidade ou não, eu acho que o auto não é nulo. Doutor Ronaldo e conselheiro Leonardo, vocês ainda desejam se manifestar? Vocês abaixaram aí a... Não. Não? Ok. Estamos prontos, então, novamente para... O que aconteceu, né? A votação ela estava prosseguindo e parou no conselheiro Marcos. Essa questão foi superada, conselheiro? Não, eu olhei agora o despacho de admissibilidade, realmente... a omissão seria em relação à motivação do auto, né? Por isso que foi acolhido. Tá, então nós concordamos com o acolhimento dos embargos. E quanto aos efeitos, quanto à decisão? Concorda com a decisão de nulidade? Está comigo agora? Sim, Bom, então tá, por enquanto não houve divergência, né? Só para retomar aqui o raciocínio. Né? Não, o Luiz Felipe, eu apresentei divergência, entendendo que não há nulidade. O conselheiro Luiz Felipe me acompanhou e os conselheiros Oswaldo, Ronaldo e Fernanda acompanharam o relator, entendendo que havia nulidade, que há nulidade. Beleza, só para retomar. Então eu acompanho a divergência. Conselheira Mariel. Presidente, eu acompanho o relator. Bom, o Leonardo é o relator e eu acompanho. O que é que aconteceu aqui, então? 1, 2, 3. Ok. Por maioria, foi declarada nulidade. Então, nesse caso, Leonardo, não tem mais nenhum ponto a ser analisado. Encerra-se a votação, não é isso? O resto fica prejudicado. O resto fica prejudicado. Ok. Acordam os membros do colegiado por maioria de votos. Aliás, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher os embargos. Como é que eu faço a redação aqui? Temos 2 pontos para votar, né? A gente continua. E por maioria de votos. Sim. E por maioria, concedendo efeitos infringentes para declarar a nulidade da autuação, vencidos os conselheiros Luiz Felipe Resch, Marcos Antônio Borges e Lázaro Antônio Souza Soares. Creio que é essa a redação correta, o resultado correto para ser proclamado, não é? Ok, estou de acordo. Ok, doutor Leandro, muito obrigado pela sua participação. Presidente, obrigado. Colegiado, muito obrigado. Fiquem bem. Até logo. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais nenhuma sustentação, né? Então, podemos prosseguir. Vou dar uma sugestão aqui ao colegiado. Vamos continuar com a pauta da tarde, normalmente. Caso nós consigamos vencer e ainda exista tempo hábil para a gente retornar para os processos que faltaram pela manhã, retornamos, ok? Pode ser assim? Perfeito.
Lembrando que é bom que tenha tempo hábil, porque amanhã tem alguns processos que vão dar rolo. Então, vamos tentar agilizar o máximo que for possível. 128 foi julgado agora, o próximo item é o 129, recorrente CARB, viaturas, tecnologia, relatoria, conselheiro Leonardo, passo a palavra. O contribuinte Volani? Não. Luiz Felipe. Presidente, CARB é meu. Mas eu não estou achando na pasta, Luiz. Desculpa, perdão. Conselheiro Luiz Felipe, desculpa, realmente. Deixa eu ver se eu botei na pasta. Peraí, eu botei tudo de manhã. Não, não botei não. Esqueci de botar isso, eu vou botar. Pronto. Bom, posso iniciar, presidente? Sim, por favor. Eu vou passar o relatório por alto aqui, porque eu não me lembro em detalhes desse processo. Então, é um processo de despacho eletrônico que reconheceu parcialmente o direito a ressarcimento de saldo credor de PI, primeiro trimestre de 2004, pleiteado através de Perdecomp, final 8979, transmitido em 4 de 2004, e homologou até o limite do crédito reconhecido e as compensações a ele vinculadas. O direito creditório reconhecido foi utilizado a compensação de débitos de IPI, parcialmente homologadas, tem várias Perdecomp associadas ao período de ressarcimento, não tendo sido homologadas as declarações de compensação transmitidas após essa data. Afirma ter informado corretamente os Perdecomp, ter informado incorretamente os Perdecomp, tendo constatado equivocamente como estorno de crédito o valor relativo a ressarcimento de créditos, resultando em saldo insuficiente para as compensações. Isso é o que ele afirma na manifestação de inconformidade. TRJ Porto Alegre considerou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, reformou uma parte, que ele tinha trazido, salvo engano, só os livros de 2004, não tinha trazido os livros de 2005, e não reformou a parte associada ao ano de 2005, pelo que eu me lembro vagamente. Não resignada com deslize parcialmente desfavorável, após o julgamento da primeira instância, contribuinte depois de recurso voluntário, por meio do qual alega em síntese que teve parcialmente homologado o crédito objeto de processo em decorrência de erro de fato que teria cometido a lançar valores os quais deveriam ser considerados como ressarcimento de crédito, como estorno de crédito, sem tal situação devidamente corrigida. Apesar de ter sua manifestação de inconformidade julgada parcialmente pelo acordo recorrido, sendo acrescentado aos valores reconhecidos no despacho decisório um crédito complementar de R$ 18.000, restou consignada a decisão que a empresa não teria apresentado a documentação necessária a fim de possibilitar seu pleito fosse atendido integralmente, e defende o provimento integral do recurso, uma vez que juntou o processo à documentação necessária amparar suas alegações. Percebe que, no caso em tese, está diante de uma questão probatória que poderia ter sido sanada no curso do processo com uma simples intimação da recorrente para que se complementasse a eventual documentação que eu fiz que entendesse necessário e que tudo se trata de uma questão formal, restando comprovado que não existe qualquer tipo de atitude, enfim. Aí traz os livros de 2005 e pede a juntada dos autos e o provimento do recurso. Vou ao voto, presidente.
Discussão nos autos se inicia com manifestação de inconformidade pela homologação parcial da compensação formalizada no PERDECOMP de final 8979, por meio da qual a recorrente pretendia ver reconhecidos créditos de IPI decorrente de saldo credor do imposto a partir dos produtos entrados no seu estabelecimento, após a dedução do imposto devido pelas saídas dos produtos industrializados dos mesmos. A compensação declarada não foi integralmente homologada pela unidade DRF Porto Alegre, por ter constatado que o saldo credor passivo de ressarcimento em período subsequente do trimestre de referência seria insuficiente para compensar as compensações declaradas. Assim, dos R$120 mil que pretendia a recorrente utilizar para compensar débitos em diversas DECOMP, somente foram reconhecidos 63 mil insuficientes para homologar totalmente as compensações nos seguintes termos. Então, ele homologou até a metade das quase 10, mais de 10 PERDECOMPs. O acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a manifestação de conformidade, reconhecendo um crédito complementar de R$18 mil, após chegar ao colegiado à conclusão de que os valores escriturados como estorno de créditos e informados no PERDECOMP tratavam-se de ressarcimento de créditos, devendo ser desconsiderados, por não corresponderem a débitos de IPI. Entendeu-se ainda que, para períodos posteriores a dezembro de 2004, a manifestante não teria anexado documentos para comprovar suas alegações. Então, aqui, destaquei algumas partes do voto, lá na primeira instância. Analisando o RAIP de 2004, folhas 30, 34, 42, 48, 54 e 58, constata-se que os valores escriturados como estorno de créditos, da mesma forma informados nos PERDECOMP, tratam-se, na realidade, de ressarcimento de créditos, conforme alega a interessada, pois corresponde a valores solicitados e utilizados nos seguintes PERDECOMPs. Assim, os valores escriturados como estorno de crédito acima referidos devem ser desconsiderados por não corresponder a débito de IPI. Quanto ao período posterior a 12 de 2004, o manifestante não anexou qualquer documento para comprovar suas alegações. Cabe ao contribuinte o ônus da prova em relação àquilo que alega, devendo fazê-lo oportunamente por ocasião da impugnação. Restam, dessa maneira, inalterados os valores considerados no período posterior a 12 do 4, os quais são provenientes de informações prestadas em PERDECOMP por ela interessadas. Então, à vista desse acórdão, ele trouxe em recurso voluntário o livro da de 2005 e pede o provimento integral. É disso que o IPI se rege pelo princípio da não cumulatividade, razão pela qual a legislação do imposto expressamente prevê que o estabelecimento industrial pode creditar-se do IPI destacado nas aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na industrialização dos produtos nos termos dos artigos 163 a 195 do 4544, que é o RIP vigente à época. A legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte é verificada pela fiscalização a partir do cálculo do saldo credor passível de ressarcimento apurado ao fim do trimestre calendário a que se refere o período. Verifica-se ainda que se esse saldo se mantém na escrita até o período imediatamente anterior à transmissão do PERDECOMP e constatada a utilização integral ou parcial do saldo credor existente no final do trimestre, glosa-se a diferença encontrada. O saldo credor de IPI apurado em determinado trimestre, que seja utilizado para abatimento dos débitos posteriores, se exaure e, por conseguinte, não pode ser ressarcido. Assim, ao fim de cada período de apuração do IPI, é feito o confronto entre os valores do imposto incidentes na saída de sua fabricação, com os créditos incidentes nas entradas do insumo do estabelecimento industrial e os créditos acumulados nos períodos anteriores, apurando o saldo credor ou devedor. No caso de apuração de saldo credor, como se dá no presente caso, a legislação prevê a possibilidade do contribuinte ressarcir-se desses créditos de IPI, bem como utilizados na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados nos termos do artigo 16, parágrafo 2º da IN 600. Transcrevo. É importante salientar ainda que a mesma legislação estabelece que devem ser estornados da escrituração fiscal do contribuinte os créditos de IPI, os quais este pretende haver compensados por outros débitos. Tal procedimento, efetuado em conformidade com o artigo 17 da IN 600, faz-se necessário para evitar a duplicidade do aproveitamento de créditos. Transcrevo. Nesses termos, mostram-se, a meu ver, corretos os estornos efetuados em referência aos períodos de ressarcimento formulados pela empresa. O estorno na escrita fiscal do crédito pleiteado em ressarcimento não é uma exigência meramente formal, mas uma medida necessária à manutenção da rigidez da escrituração fiscal, dada a possibilidade de utilizar por mais de uma vez o mesmo crédito, como visto na hipótese de inobservância desse requisito. Como se pode conferir nos demonstrativos do despacho decisório, levando-se em consideração os referidos estornos na escrituração,
somente restando suficiente saldo remanescente no trimestre passivo de ressarcimento e compensação a que se homologa totalmente a compensação. A recorrente tem alegado, desde o início do litígio, que a insuficiência de saldo para compensação integral dos débitos informados decorreria do fato de que, ao invés de informar o valor de ressarcimento de crédito nas decontas de compensação, os teria informado como estorno de créditos. De fato, o registro feito pela empresa dessa maneira ocorreu nos períodos de apuração relativos ao ano calendário 2004, como se observa no RAIP juntados aos autos com a manifestação de conformidade. Aqui são as mesmas folhas que são citadas na DRJ, 30, 34, 42, 48, 54 e 58. E está aqui, lá ele tinha registrado como estorno de crédito. Não obstante, o mesmo registro que se alega incorreto não se verifica nos períodos de apuração subsequentes relativos ao ano calendário 2005, desconsiderado pela decisão de piso, como se extrai dos livros trazidos pela recorrente, junto com o seu recurso voluntário relativo ao ano de 2005, folhas 152, 156, 182 e 202. A exemplo do que se observa no estorno promovido no segundo decênio de janeiro de 2005, com o mesmo montante de crédito 37.832. Então, aqui ele não lançou como estorno, ele lançou como ressarcimento. O desconto do crédito pleiteado em período de ressarcimento e compensação é requisito obrigatório, salvo na hipótese de comprovação inequívoca, com base na escrituração fiscal contábil e documentos que lastreiam, de erro comprometido no preenchimento do pedido formulado, o que não se verifica no caso interno. Dessa maneira, entendo que deve ser negado provimento do recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Obrigado. Alguém diverge? Qual dos membros do colegiado, por unanimidade de voz, em negar provimento ao recurso? Próximo item da pauta, item 130, ainda a relatoria do Dr. Luiz Felipe, recorrente Emílio Gomes e Filhos. São os itens 130, 131, 32, 130 a 135. Com a palavra o relator, inclusive para explicitar ao colegiado se os processos são iguais. Presidente, os processos são quase que idênticos, tem pequenas diferenças de fato, mas, na minha opinião, não mexe não altera um mérito. Eu acho que o resultado se reproduz em todos. Deixa eu ver aqui qual que eu vou ler. Eu vou ler o item 130. Vou ler o item 130. É o de final 833. Ver se já está na pasta. Acho que já está na pasta, né? Já abri o processo. Emílio, só um minutinho aqui, deixa eu abrir. Está aqui. Bom, eu vou fazer também rapidamente o relatório, presidente. Esse caso é curioso, porque, na essência, pelo que eu me lembre, ele é um despacho eletrônico, que houve uma manifestação de inconformidade, e os processos foram encaminhados à DRJ, e antes de serem julgados, a DRF pediu os processos de volta porque havia inconsistência, acho que foi essa expressão que foi utilizada, no despacho decisório, e ela cancelou o despacho decisório eletrônico. Só que, como os processos já estavam na DRJ, a DRJ não devolveu, disse que já era competência da DRJ e anulou o cancelamento do despacho decisório. Então, em síntese, pelo que eu me lembre, é mais ou menos isso daí, vamos em frente. Curioso, eu particularmente nunca vi isso, mas... Integrando o despacho demonstrativo de apuração após o período de ressarcimento, que considera os períodos de apuração após o trimestre calendário do presente processo, até o período de transmissão do último documento, informa o saldo credor zero a partir do período de apuração da primeira quinzena, enquanto demonstrativo em relação de notas fiscais.
informa como motivo da glosa estorno emitente de nota fiscal não cadastrado no CNPJ. Então, houve uma glosa lá porque parte do que foi registrado era não emitente. A DRJ, depois do processo ser remetido à DRJ, a unidade de origem solicitou de volta para verificações o despacho de folha 114.715 e em 12/8/2009 expediu cancelamento do despacho decisório de folha 116, cuja motivação é a seguinte: em cumprimento ao disposto no artigo 60 do decreto 60.235, de 6 de março de 72, tendo em vista que informações relevantes não foram consideradas no ato de emissão do despacho decisório a ser verificado, fica o mesmo cancelado. Um terceiro despacho de folha 144 foi prolatado em 7/10/2009, novamente reconhecendo apenas parcialmente o direito creditório e não homologando na proporção do crédito não reconhecido as compensações, mas sem menção à glosa por créditos indevidos. Cientificado do terceiro despacho, o contribuinte interpôs em 12/11/2009 uma segunda manifestação de conformidade, onde requer preliminarmente a sua nulidade e no mérito seja homologada a compensação e arquivado o presente processo. Como eu já tinha sintetizado, a DRJ considerou improcedente e no mérito disse que a autoridade administrativa que proferiu o despacho decisório combativo não mais possuía competência para modificá-lo por iniciativa própria, pelo que é nula de pleno a nova decisão que cancela o despacho decisório, sem que a DRJ tenha determinado diligência, ficando sem efeitos atos posteriores até o presente julgamento. Eu vou passar ao voto, presidente. Se a gente tiver dúvida, eu voto, ok? Perfeito. Pode passar. A discussão nos autos se inicia com manifestação de conformidade pela homologação parcial das compensações formalizadas do FERDECOMP 2650, 1146 e 8762, por meio da qual a recorrente pretendia ver reconhecidos créditos de IPI decorrentes de saldo credor do imposto a compensar com débitos de RPJ. A compensação declarada foi parcialmente homologada pela unidade competente de despacho decisório, DRF Ponta Grossa, o qual, baseando-se em dados constantes dos sistemas, ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos e que o saldo credor passivo de ressarcimento seria inferior ao valor pleiteado, além da utilização integral ou parcial na escrita fiscal do saldo credor passivo de ressarcimento. Importante destacar, conforme bem relatado, que o referido despacho foi cancelado meses depois pela unidade jurisdicionante, sob o fundamento de que foram constatadas incorreções, já que, abro aspas, informações relevantes não foram consideradas no ato de sua emissão, fecho aspas. Após o cancelamento, como relatado, um terceiro despacho decisório foi emitido pela unidade jurisdicionante, mantendo a homologação parcial do primeiro despacho, tendo sido o mesmo objeto de nova manifestação de inconformidade da recorrente. O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de conformidade após chegar à conclusão de que a competência para decidir o litígio não mais pertencia à DRF Ponta Grossa, mas àquela instância, e por isso a segunda decisão da unidade de origem seria nula, precisando ser afastada, uma vez que a competência seria rígida pelo que a DRF, ao extrapolar, teria praticado ato de nulidade insanável. Em decorrência da anulação do despacho de cancelamento do primeiro despacho decisório, o DRJ Recife considerou ter deixado de produzir qualquer efeito o terceiro despacho decisório e a segunda manifestação de inconformidade oposta a esse. No mérito, entendeu ainda aquele colegiado que o contribuinte não teria se pronunciado quanto aos PERDECOMP referentes aos trimestres anteriores ao presente processo, fazendo uma análise estanque de cada trimestre. Eu vou ressaltar só aqui os pontos do acordo. Trata-se de nulidade absoluta que não admite remendo. Se fosse admitível que determinada autoridade proferisse decisão combatida por meio de contestação tempestiva e irregular, a partir da qual se instalou o litígio, e tempos depois essa mesma autoridade, como não mais possuía competência para resolver o litígio, cancelasse sua decisão inicial, estariam abertas as porteiras para revisões inaceitáveis no âmbito de qualquer processo. Ato de cancelamento praticado pela unidade de origem seja o seguinte questionamento: pode a unidade de origem, sobre quem não recai a competência para julgar manifestação de conformidade ou impugnação
praticar por iniciativa própria ato decisório a extinguir litígio enquanto a contestação está na TRJ, a competência rígida que é não cede diante dos princípios que orientam o processo administrativo fiscal, pelo que a DRF em Ponta Grossa, ao extrapolá-la, praticou ato de nulidade insanável. Ao contestar o primeiro despacho decisório, alegando que o saldo credor acumulado na escrita fiscal é superior ao considerado pela autoridade fiscal, o contribuinte parece desprezar que, enquanto o saldo credor acumulado do período anterior constante do RAIP não espera o aproveitamento desse saldo por meio de PERDECOMP, o despacho decisório considera que o referido do saldo credor para o primeiro período de apuração seria igual ao saldo credor apurado ao final do trimestre calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos reconhecidos em PERDECOMP trimestres anteriores. Com efeito, não há qualquer pronunciamento do contribuinte contra os PERDECOMP referentes aos trimestres anteriores ao do presente processo, como se fosse possível fazer uma análise estanque em cada trimestre. Sempre bom lembrar que a legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte é verificada pela fiscalização a partir do cálculo do saldo credor de IPI passivo de ressarcimento apurado ao fim de trimestre calendário que se refere ao período. Verifique-se assim se saldo se mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do PERDECOMP e constatada a utilização integral parcial do saldo credor existente, glosa essa diferença encontrada. Saldo credor apurado em um trimestre, que seja utilizado para abatimento de trimestres posteriores, se exaure, por conseguinte, não se pode ser ressarcido. Assim, ao final de cada período, é feito confronto e os créditos acumulados em períodos anteriores, apurando saldo credor ou devedor. Somente no caso de apuração do saldo credor, se dá, neste caso, a legislação prevê a possibilidade de contribuinte se ressarcir, bem como utilizar essa compensação de débitos próprios relativos ao tributo administrado pela Receita. Mesmo a legislação estabelece que devem ser estornados a escrita fiscal do contribuinte, os créditos de IPI, os quais este pretende haver compensados com outros débitos. Tal procedimento, efetuado em conformidade ao artigo 17 da MMN, faz necessário para evitar a duplicidade no aproveitamento dos créditos. Analisando o ocorrido e os fundamentos que embasaram a decisão de piso, penso que alguns aspectos relevantes deixaram de ser considerados. A base da decisão de primeira instância pautou-se na nulidade do despacho, que cancelou o despacho decisório, que havia não homologado as compensações objeto por esse processo. Na verdade, acho que por entender o colegiado de piso que já não havia mais competência para a autoridade administrativa para a sua missão, em virtude da instauração do contencioso pela apresentação da manifestação de conformidade tempestiva. Diante disso, desconsiderou a nova análise promovida pela unidade competente no terceiro despacho decisório e a manifestação de conformidade oposta a esse pela recorrente. É certo que diversos entendimentos são contrários à tese defendida no voto vencedor daquele julgado, amparados pelo princípio da autotutela, por meio do qual a administração pública tem o dever de anular seus próprios atos quando invasos de vício de legalidade ou o poder de revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Tal princípio encontra forte sustento nas súmulas 346 e 473, ambas do Supremo Tribunal Federal. Este poder-dever decai somente em 5 anos contados da data em que foram praticados, saldo diante de marco comprovada a má-fé, conforme preceitua os artigos 53 e 54 da 9430 de 99. Não obstante a toda essa discussão a respeito da possibilidade ou não da anulação do ato administrativo que cancelou o despacho decisório originário, o fato é que, na visão deste relator, no caso em concreto, deixou-se de observar o parágrafo 3º do artigo 59 do 70235. Segundo esse dispositivo, quando puder decidir no mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir a falta. A despeito do forte indicativo de existência de crédito indicado, haja vista a motivação apontada pela fiscalização de que haveria informações relevantes não consideradas no ato de emissão de despacho denegatório, a autoridade julgadora de primeira instância desconsiderou os documentos comprobatórios juntados e inferiu que deixou-se de considerar na escrita apresentada ressarcimentos e compensações em períodos anteriores que teriam influenciado o saldo credor transferido para o mês de apuração. Ou seja, presidente, pelo parágrafo 3º do 59, se você puder dar provimento, você não vai declarar nulo. Então, como a DRJ anulou, no meu ver, ela deixou de poder dar direito ao contribuinte. Ok? Haja visto todo o exposto, penso que não há elementos suficientes para decidir adequadamente o litígio. Não se sabe, por exemplo, se há ressarcimentos, compensações ou formas diversas de extinção do crédito tributário
bem como assim deduções, estornos ou utilização da parte dos créditos passivos de ressarcimento para abater débitos que poderiam ter reduzido o montante do crédito inicial, dando ensejo à divergência apontada. Tampouco se tem notícia de quais seriam as informações relevantes que teriam motivado o cancelamento do despacho decisório original pela autoridade competente. Então, eu estou propondo diligência, presidente. Como eu voto? Eu não sei. Obrigado, doutor Felipe. Acho que acabei me perdendo um pouco só numa questão. Com o cancelamento do despacho decisório, foi emitido outro. O áudio, Luiz. O áudio, Luiz. Luiz Felipe? Você está sem áudio. Teve um terceiro despacho, né? Teve um pedido, teve um segundo cancelando, e depois teve um terceiro despacho, pelo que eu me lembro do processo, que ele homologou parcialmente, pelo que eu me lembro, presidente. Que homologou parcialmente. Tá. Luiz... E todos eles foram considerados nulos pela DRJ. Tá. Eu já divido dessa posição da DRJ, de nulidade. A questão foi o último despacho decisório, ele homologou parcialmente. O contribuinte apresentou algum recurso voluntário desse terceiro, alguma manifestação de inconformidade em relação a esse terceiro despacho decisório? Apresentou, e ela foi considerada nula também pela DRJ por ter anulado o despacho anterior. Tá. Segurança jurídica zero, hein? Meu Deus do céu, que bagunça. Minha opinião pessoal sobre a questão aí é que tem uma nulidade. Desse monte de nulidade, uma vai existir, né? Não é possível que com 10 nulidades não sobre uma em pé. Mas eu acho que a nulidade da decisão do acórdão da DRJ. Eu acho que essa decisão aí, ela é nula, porque, veja bem, o órgão julgador, ele tem, por mais que ele esteja inserido dentro da estrutura da Receita Federal, nós temos sujeito passivo do crédito tributário e sujeito ativo do crédito tributário. Temos duas partes. O sujeito ativo, exercendo o seu poder de autotutela, até já assegurado em 2 súmulas do STF, reconheceu a nulidade do despacho decisório. A DRJ, ela está a par disso aí, ela não pode se imiscuir na decisão que uma das partes do processo está tomando. Ela tem simplesmente acatar e fazer um novo julgamento. Minha opinião é que eu daria nulidade desse acordo para um novo julgamento, mas vamos começar os debates, o tema já vi que vai ser um pouco polêmico. Pode falar Luiz Felipe e, em seguida, o Ronaldo. Presidente, eu confesso que eu estava com dúvida nesse caso e cheguei até a redigir uma proposta de nulidade do acórdão da DRJ. Mas aí eu trouxe, na verdade, eu trouxe os 2 votos aí. Conselheiro Ronaldo. Eu penso que a DRJ agiu corretamente. Porque quando o despacho decisório foi emitido, e se a autoridade local tivesse percebido algum equívoco que merecesse anular, sem antes cientificar o contribuinte, acho que ele poderia fazer isso. Mas depois de cientificado o contribuinte ter recorrido, e a questão já não pertence mais à DRF. O processo agora está entregue à DRJ. A DRJ é titular do processo. Não poderia a DRF atravessar a competência da DRJ.
Então, ele poderia, a autoridade local poderia, até um certo momento, até se formar o contencioso. Porque, enquanto não formar o contencioso, o raciocínio do presidente está perfeito. Ele poderia retificar quando ele quiser. Está errado, vamos retificar. Mas, depois que está entregue à DRJ, ela já não tem mais competência nesse processo. A competência é da DRJ. E se tem ilegalidade, a DRJ tem que anular. Quer dizer, a DRF, o que aconteceu? Ela não confiou na autoridade julgadora de primeira instância para chegar e ver o seguinte, olha, esse acórdão tem que ser anulado por conta disso e disso. Aí a DRF faria uma segunda decisão. Então, eu acho que a DRJ agiu bem. Eu acho que ela não agiu mal, não. Mas o conselheiro Luiz Felipe foi bem cauteloso, jogando para uma diligência. Eu acho que vai ser por aí mesmo. Entendido. Vou passar a palavra para o conselheiro Leonardo, mas só antes sobre essa questão da competência. A minha visão, Ronaldo, é que a competência para julgar a lide é da DRJ. Mas a competência para rever os seus autos é da DRJ, é da DRF. Houve um ato que foi um despacho decisório e quem tem competência para revisar esse ato é a DRF. Mas já tinha uma lide. Não pode fazer isso. Ela pode julgar uma lide, mas ela não pode revisar um ato. Agora, mas a DRF, ela proferiu o ato e ela própria tem competência para revisar esse ato. Mas já tinha composto a lide. Uma vez composto a lide, ela já não... Ô, Ronaldo, se o contribuinte apresenta um documento desistindo do processo, se o sujeito passivo diz, eu desisto, eu abro mão da discussão, a DRJ não pode, não, agora já está aqui, eu quero julgar esse negócio. Ela não pode fazer isso. Tanto é que o conselheiro Luiz Felipe invocou muito bem o parágrafo 3º do 59. Esse parágrafo 3º também é nessa linha. Porque se a DRJ pegou, já está no contencioso, já está no lide, então o processo está na titularidade da DRJ. A DRJ já pode decidir no mérito sem declarar nulo, então decida. Isso foi o erro da DRJ. Esse teria sido o erro da DRJ, se ele já poderia, se é um fato que ele já poderia decidir no mérito. Aí resolveria o problema. Agora, não pode, depois do processo estar lá na frente, a autoridade que fez o despacho decisório diz, gente, errei, vou ter que revisar isso aqui. Sim, mas agora o processo não está mais com você. Entendi. Vamos lá, conselheiro Leonardo, e como acho que não tem mais nenhuma manifestação, vamos colocar em votação depois da manifestação do conselheiro. Eu vou concordar com o Lázaro que alguma nulidade aí deve ter depois de tanta acrobacia, né? Agora, a gente teve um caso já em que teve o acórdão da DRJ, teve o recurso voluntário, e aí a DRJ falou, opa, esqueci de julgar alguma coisa, traz para cá de novo. E aí chegou aqui o segundo recurso voluntário. Aí a gente tinha nulidade. Por quê? Porque esgotou a jurisdição da DRJ assim que ela proferiu o primeiro acórdão. A única autoridade competente, 59, para julgar nulidade desse acórdão seria o CARF, né? Agora, aqui eu vou concordar com o Lázaro, porque a unidade pode, dentro do prazo decadencial, a qualquer momento, rever os seus próprios atos. E isso tem nome, é preclusão lógica. Senão, a gente ia impedir, inclusive, o contribuinte, durante o curso do processo, de pagar o tributo. Então, a qualquer momento, ele pode falar, olha, eu errei, eu vou refazer o ato. Não tem problema nenhum. Só que aí morre todo o processo anterior. E aí, se for oportunizada uma nova manifestação de inconformidade para o contribuinte, com um prazo a partir desse novo despacho decisório, aí tudo bem, aí começa um novo processo. Eu não estou vendo uma nulidade tão flagrante quanto aquela do segundo acórdão da DRJ. Então, eu estou tendente a concordar com o voto do relator.
Mas aí, então, no caso, o voto do relator é pela diligência, você acompanha a diligência. O voto do relator é no sentido de vamos olhar o mérito, porque não reconheço a nulidade, né? É isso que eu entendi. Ele usaria justamente o artigo 59, parágrafo 2º. Ele não declararia nulidade, porque ele iria analisar a questão. E se for favorável, a gente usa o parágrafo do 59, né? Aí é aquela coisa, vai ser outro colegiado, talvez alguém não suscite isso, aí é paciência, né? Agora a gente tem que analisar o seguinte, veja bem, primeiro a gente tem que definir o que é que está acontecendo aqui, se essa decisão da DRJ é nula ou não. Se a gente acha que ela é nula e a gente pode agora já fazer o julgamento favorável ao contribuinte, a gente não declara nulidade e julga. Só que o conselheiro, ele não está fazendo isso. Ele não está julgando, ele está devolvendo em resolução. Então, a gente não sabe se o resultado é favorável. Então, a gente não pode aplicar agora. Eu acho que é o caso de declarar nulidade do acórdão, determinar que a DRJ deve fazer o julgamento com base no último despacho decisório e na última manifestação de impugnação, e aí o processo volta para cá. Porque mandar baixar para fazer uma diligência, e se o resultado não for favorável ao contribuinte? Aí quando voltar para cá a gente declara nulidade? Não, aí, Ronaldo, só o conselheiro Leonardo tinha pedido, conselheiro Leonardo, em seguida o conselheiro Ronaldo. Aí até para entender, conselheiro Luiz, porque aqui a ementa do acórdão da DRJ, esse acórdão da DRJ se refere, evidentemente, ao terceiro despacho, né? A decisão dele, primeiro, e aí que eu fico mais preocupado, né? Ela disse que a defesa do contribuinte não tem nada a ver com o fundamento do despacho decisório, né? Manifestação de conformidade com alegações dissociadas das motivações do indeferimento. É isso? Será que o contribuinte foi induzido a erro por causa dessas nulidades sucessivas? É por isso? E aí por isso que suscitou nulidade? Conselheiro, na minha visão, o mérito é mais ou menos o que foi colocado aí. Eu acho que deveria, até pela aplicação do parágrafo 3º do 59, a DRJ ter procurado saber se existia como dar provimento ao recurso e afastar a nulidade do segundo despacho, porque mais do que o indício, a própria autoridade, a própria DRF, dizendo que há inconsistências no despacho anterior, cancelando aquele despacho anterior, para mim, já é indício suficiente para dizer que algum mérito no crédito que ele está sendo pleiteado existe. Agora, tem um monte de outros fatores que você não tem se tem outras perder-compra, você não sabe o que aconteceu aqui. Então, exatamente nesse sentido é que veio a minha proposta de conversão de diligência. Eu quero entender o que está acontecendo aqui, porque eu não tenho tudo aí que me permite dizer quais são essas inconsistências, se tem algum outro perder-compra que reduziu o crédito lá de PI. A gente não tem esses elementos para poder dizer se tem ou não. Mas a gente tem um indício fortíssimo de que alguma coisa existe, porque a própria autoridade de competência, a própria DRF, cancelou o despacho que era eletrônico. Então, é nesse sentido que veio a minha proposta de conversão em diligência, vamos entender no mérito o que está acontecendo aqui. Entendeu? Tanto que se for afastada a proposta de diligência, eu entendo que não tem no mérito aqui como você dá provimento. Não tem elemento suficiente para você dar provimento ao recurso. Então, fiquei em dúvida nesse processo aqui e achei por bem, mas vamos ver o que está acontecendo. A unidade pediu, cancelou e o despacho anterior era um despacho eletrônico. Mas isso falar. Só um segundinho, Oswaldo, que o Ronaldo estava na frente. Então, Ronaldo e depois Oswaldo. Assim, quando o conselheiro optou pela diligência, isso indica que o conselheiro, e eu estou com ele com isso, ele quer superar essa futucação de nulidade. Ele quer resolver no mérito.
Tanto é que ele está pedindo aqui algumas informações que vão pautar um possível julgamento de mérito. Aí sim, você está aplicando o parágrafo 3º do 59, ao invés de repetir um erro que a DRJ já fez, que foi, ao invés de buscar solução de mérito, se preocupou apenas de ver uma questão formal. Ela poderia cancelar, isso é a minha opinião, mas ela poderia também tentar superar aquela nulidade e resolver logo no mérito. E isso que o relator aqui está indicando que quer fazer. Também o que o Leonardo falou também, né? Que a opção pela diligência significa um caminho do parágrafo 3º. Obrigado, Ronaldo. Conselheiro Oswaldo. Não, é só, eu entendi a linha de raciocínio do conselheiro Resch, mas eu acho que quando o parágrafo 3º ele fala em puder decidir o mérito a favor do contribuinte, isso não é uma possibilidade, e sim uma certeza de decisão do mérito a favor do contribuinte. Ou seja, quando a autoridade vai decidir a favor do contribuinte, a gente supera a nulidade e decide a favor do contribuinte. Não é mais do que uma mera possibilidade. E aí o que me leva à última fala do conselheiro Resch. Olha, eu não sei se pode, se vai ou se não vai. Eu estou dando aqui meio que não estou dizendo que você disse isso, mas o que parece é meio que um despacho saneador. Fala, tá, vamos ajustar essa lide. Aí vem toda a lide, blá, 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 organiza e a gente vai decidir. Mas, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade no processo administrativo fiscal. E acho que daí, como é nulo mesmo, e isso a gente não diverge, todo mundo está dizendo que é nulo mesmo, não sobra outra consequência a não ser declarar a nulidade do despacho da DRJ, determinando que julgue de acordo com o último despacho, a última decisão e a última manifestação de conformidade. Mas o despacho da DRJ, o despacho não, a decisão do colegiado é nula? Por quê? Sim, seria essa a decisão. Pessoal, a gente já está um tempão nesse processo, a gente tem o nosso princípio da oficialidade, temos que impulsionar, né? Conselheiro Leonardo, e com ele encerramos e colocamos em votação. Pelo visto, teremos duas posições para votar. Bem curtinho, bem curtinho. Só para dizer, eu entendo essa preocupação do Oswaldo, eu também fiquei com ela. Será que a gente pode deixar para depois? Tal? Mas o puder, né? O puder no julgamento, que seria o nosso primeiro ato que a gente vai conhecer essa matéria. Mas se a gente entender o julgamento como um ato complexo, né? Um procedimento, processo como procedimento, talvez dê para falar, bom, é uma etapa do julgamento, vai ser a diligência, mas realmente é uma coisa estranha, né? Eu não me oponho à diligência. Ficaria estranho, porque se a diligência voltar não favorável ao contribuinte, aí a gente vai declarar nulidade e voltar para a DRJ. Já pensou que absurdo jurídico seria isso? Bom, pessoal, acho que as posições estão bem definidas. O conselheiro Luiz Felipe mantém o voto dele, está bem claro, né, pela diligência, todo mundo compreendeu a posição, as posições. Conselheiro Oswaldo, como vota? Com a divergência. Pela nulidade do espaço da DRJ, desculpa. Conselheiro Ronaldo, como vota? Como relator, e nunca nulidade do espaço da DRJ, mesmo depois de voltar. Conselheira Fernanda. Eu vou com o relator. Conselheiro Marcos. Eu também acho que a gente não vai estar enfrentando o mérito aqui, né? Se baixar em resolução. Então, eu acompanho o relator. Conselheira Mariel. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Leonardo. Com o relator. Eu apresentei a divergência. Resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso em diligência da unidade de origem, nos termos do voto ao relator, vencidos os conselheiros Oswaldo de Castro Neto e Lázaro Antônio Souza Soares, que votavam por declarar a nulidade do despacho da DRJ.
A nulidade, perdão, a nulidade do acórdão da DRJ, perdão. Então, conselheiro Felipe, esse resultado, você disse, tem algumas pequenas diferenças. Isso vai fazer alguma influência nos outros processos da Emílio? No caso da resolução, não. Se fosse acórdão, talvez, porque tem alguns que você não tem um terceiro despacho. Então, são situações fáticas um pouco distintas. Perfeito. Então, o resultado do item 130 se estende aos itens 131 a 135. Próximo processo, item 136 da pauta, engarrafamento Coroa Limitada, relator, conselheiro Ronaldo Souza Dias, com a palavra. Depois desse tem um intervalo, presidente? Podemos sim, vamos dar um intervalinho então, 5 minutinhos. Valeu, pessoal, cafezinho.